Eu vou estar lendo versículo 19 e diante. Se o som parar aí, os irmãos entram e me falam. Então vamos lá. Gálatas 5, versículo 19, 20, 21 diz assim: as obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúmes, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, invejas, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Yahweh. Então aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele fala das obras que as pessoas praticam, que elas não vão herdar o reino do Eterno. Herdar o reino aqui não é o mesmo que ganhar a salvação. A salvação os crentes já têm. Porém, herdar o reino é tomar posse do reino. É entrar para dentro do milênio para poder participar do reino milenar com Yahweh. Aqui não tem nada a ver com questão de salvação. Por quê? Porque a salvação não é através da boa conduta que a pessoa ganha ela. É através do sacrifício que Yahweh fez no madeiro. Por isso, no livro de Efésios fala assim: a salvação é um dom do Criador. E isso não vem de vós. Não é da boa conduta, para que ninguém se glorie perante ele. O que é boa conduta? É deixar de beber, deixar de fumar, deixar de roubar, deixar de fazer todas essas coisas erradas. Aí a pessoa está tendo uma boa conduta. Mas isso aí não leva à salvação. As pessoas têm que deixar esse tipo de coisa aí para ele poder herdar o reino milenar, entrar para dentro do reino. Aí ele vai estar negando as obras da carne e também negando a sua vida da alma. Aí ele entra no reino, ele herda o reino. Por isso que a Escritura diz: todo aquele que ama a sua vida da alma, perdê-la. E quem perde a vida da alma por amor de mim, achá-la. Então, perder a vida da alma é renunciar às coisas desse mundo agora para poder ganhar no futuro, para poder entrar no reino, junto com Yahweh. Ele vai estabelecer o reino aqui. Então, aqui Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando de herdar o reino. Entrar para dentro do reino tem que deixar todas essas coisas aqui. Mas a principal coisa que eu quero falar aqui é sobre as divisões, as heresias e a formação de seitas. Seitas. Por quê? Porque hoje o cristianismo, as denominações evangélicas e a Igreja Católica, quem é católico, quem é protestante, que está dentro das igrejas evangélicas aí, quem pertence às denominações, eles não sabem o que é uma seita. Para eles, seitas é a Testemunha de Jeová, é a Congregação Cristã do Brasil, é o grupo dos mormons. Aí eles falam: eu não posso pertencer à Testemunha de Jeová, que a Testemunha de Jeová é uma seita. Eu não posso pertencer à Congregação Cristã do Brasil, porque aquilo ali é uma seita. Eu não posso pertencer ao grupo dos mormons, porque é uma seita. Não, seita não é nada disso. A palavra seita, vou mostrar para os irmãos aqui agora. Aqui, ó. Vou mostrar nesse dicionário aqui, e vou mostrar nesse outro dicionário aqui também, que são dois dicionários do hebraico, do grego e do hebraico. Deixa eu ver se eu consigo subir as fotos aqui. Vou subir as fotos aqui. Vou na galeria. Vou subir. Vou subir essa aqui primeiro. Isso. Deixa eu ir de novo aqui. Vou compartilhar aqui, peraí. A outra foto é essa aqui. Eu vou ir subindo de acordo com o que nós vamos fazer. Alguns dos irmãos abrem o microfone, depois fecha de novo, só para me falar se está me ouvindo. Está vendo a imagem? Sim. Sim, irmão. Então tá, ok. Esse dicionário Tem aí o microfone aberto assim. aí. Fechou. Isso. Beleza. Heresia. Nós vamos falar da heresia também. Heresia e seita. Heresia, o termo grego hereses, denota propriamente escolha. E esse é o significado que sempre tem na Septuaginta.
Septuaginta é a Bíblia em grego, né, que foi traduzido para o grego. Nos autores clássicos, entretanto, pode referir-se a uma escola filosófica que alguns indivíduos qualquer prefere seguir. Semelhantemente, o Novo Testamento, com a sugestão de vontade própria, ou espírito sectário. Sectário vem de seita. Porém, deve ser notado que nenhum dos partidos assim deserto, deixa eu só aproximar aqui, né? Está bem queimado, descrito, está num estado de cisma, divisão no caso, de seu agrupamento ordinário. Os saduceus, Atos 5:17, e os fariseus, Atos 5, Atos 15, 5, Atos 20, versículo 5, formavam seitas dentro do judaísmo. E a mesma palavra é usada para descrever o cristianismo, segundo visto do lado de fora. Atos 24 e 15. Quando aparecem partidos no seio da igreja, foram chamados de heresias, né? Ou seitas, né? O correto é seita. Heresia, daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos o que é heresia. Então, seita significa o que, então? Seita significa cisma, partido, divisão, partido tomado, divisão, pessoas facciosas. Isso aí está relacionado com seita, vem de divisão, partido tomado. Então, deixa eu pegar outra página aqui para esclarecer mais ainda para nós essa questão. Espera aí. Deixa eu só confirmar aqui. Vou colocar outra página aí. Essa outra aqui é só para melhorar para mim. Vamos lá. Essa aqui. Ela está deitada, né? Está deitada com os irmãos aí ou está virada? Tá deitado. Deitado. Ah, está deitada. Pena que ela ficou deitada. Mas vou tentar ler para os irmãos aqui deitados. Aqui diz assim: seita, a palavra grega, aires, traduzida como seita, em algumas versões, significa literalmente divisão ou partido. Beleza. Agora eu vou voltar aqui. Beleza. Então, irmão, o que acontece? A palavra seita, ela significa divisão, partido tomado. Por exemplo, lá no Senado hoje, lá na política, lá no Senado, existe os partidos MDB, PT, PSDB, PPP e outros partidos. Então, dentro do Senado ali, do governo ali, do Brasil ali, existe divisões, existem os partidos, existem os grupos. Tem um grupo que forma o partido do PT, tem um outro grupo ali de governadores ali que forma o partido do MDB, tem outro grupo ali que forma o partido do PSDB e outro grupo que forma o partido do PPB. Dentro do governo existem partidos. Agora, o que acontece? O que aconteceu? Paulo falou que dentro da igreja não é para haver partidos. Dentro da igreja não é para haver partidos. Dentro da igreja, ela é para ela ser unida. Unida. Não pode haver divisão, não pode haver partido. Vou virar para o quadro aqui, que eu vou mostrar para os irmãos aqui. Dá para os irmãos ver um quadro aí? Só confirma para mim. Sim. Beleza. Então, dentro do judaísmo, da religião lá do judaísmo, tinha 4 partidos. Fariseus, era um grupo lá. O outro era saduceus, o outro grupo era os essênios e os zelotes. Os zelotes que era da guerra de Massada lá, que causaram a guerra de Massada. Então, tinha 4 divisões. Dentro do judaísmo, tinha 4 partidos. Só que na igreja do Machia, não é para haver 4 partidos. Não é para haver 1 partido, 2 partidos, 3 partidos, 10 partidos, não. Porque isso aí significa seitas. Isso aqui era uma seita. A seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos essênios, a seita dos zelotes. A divisão dos fariseus, o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, o partido dos essênios, o partido dos zelotas. Isso aqui existia dentro do judaísmo. O judaísmo se dividiu em partidos.
criou-se divisões lá dentro dele. Só que essas divisões foram chamadas de quê? Foram chamadas de seitas. Vou ler agora. Gálatas 5, versículo 17, diz assim: interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é, a seita dos saduceus. Algumas traduções vai falar assim, o partido dos saduceus. Outras vai falar seita. Atos capítulo 15, versículo 5, diz assim. Atos 15, versículo 5 diz assim: então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus haviam abraçado a fé. Aí agora, alguns que pertenciam à seita dos fariseus. Depois vai falar da seita dos saduceus. Então, existiam várias seitas, vários partidos, várias divisões dentro do judaísmo. E aí, o que acontece agora? O que eu estou trazendo? O livro de Gálatas está falando que dentro do corpo, dentro da igreja do Mashiach, não pode haver seitas, não pode haver divisões, não pode haver partidos, grupos. O microfone Porque aberto quem aí. praticar tal coisa, não herdará o reino do céu. Tem o microfone aberto aí. Tá cortando. Deixa eu arrumar aqui de novo. Espera aí. Ver quem é que está aberto aqui. Fechou, irmão. Show. Não pode abrir quando estiver falando aquilo, senão dá interferência. Então, o que acontece? Paulo falou que quem praticar divisões, partidos, quem fizer parte de uma seita, não vai herdar o milênio. Vai ficar de fora do milênio. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque as denominações evangélicas, elas são seitas, são facções, partidos tomados. A Assembleia de Deus é uma seita. A Batista é uma seita. A Presbiteriana é uma seita. A Universal é uma seita. A Mundial, pode até falar Igreja Mundial, não, é uma seita, é uma divisão. Então, dentro do cristianismo, existem várias seitas, existem vários partidos. O partido da Assembleia, o partido da Presbiteriana, o partido da Mundial, o partido da Universal. Você não pode pertencer a uma seita. Se você pertencer a uma seita, o que está escrito? Não herdarão o reino. Não é salvação, mas não vai entrar no reino, porque você está contribuindo com a divisão do corpo do Mashiach. Paulo falou que o corpo não pode ser dividido. Paulo mostrou que Yauch, ele detesta essas facções, esses partidos, essas seitas. Ele não detesta as pessoas que estão lá dentro. Ele detesta a prática que elas estão praticando. E devido a elas estar praticando isso, elas não vão entrar no reino milenar, porque elas são pessoas facciosas. Então, essa questão aí de entender essa questão do que é uma seita, do que é uma facção, é muito importante, é muito sério. Nós temos que entender o que significa realmente a palavra seita. Por isso que a capa aí, a capa do vídeo aí, essa capa aí ela é tremenda. Afastando-se das seitas e dos hereges para poder herdar o reino milenar, o reino de Yahvé. Para você herdar o reino, você tem que sair das denominações. Você tem que sair desses grupos, porque esses grupos são grupos facciosos. São seitas, são partidos criados pelos homens. O Edir Macedo criou uma seita. O R.R. Soares criou a seita da graça. O Valdomiro Santiago criou a seita da Mundial. O Silas Malafaia criou a seita da Assembleia de Deus, uma facção, uma divisão. Então, todos eles criaram partidos dentro do cristianismo. Dentro do judaísmo, tinha 4 seitas. Dentro do cristianismo tem milhões de seitas, cada uma com um nome diferente. Cada uma com um nome diferente. É uma seita, é uma facção. Igreja Renascer, igreja isso, igreja aquilo, igreja aquilo outro. Tudo são seitas, facções criadas dentro do cristianismo. Então, é tanto que essa palavra ismo aqui, ismo, judaísmo, tudo que termina com ismo é diabólico. Judaísmo, cristianismo,
Tudo está relacionado islamismo, hinduísmo, espiritismo. Esse ismo aqui é o demônio puro. Sai fora dessas facções, sai fora dessas religiões aí, que isso aí vai te impedir a entrar para o reino do Mashiach. Então, estou fazendo esse vídeo aqui, essa live aqui, mas pessoas que vão ver ela, então você que está me vendo aí, procure, pesquise, para ver se o que eu estou falando aqui é verdade ou não. Eu estou te mostrando o dicionário bíblico, o dicionário usado por pastores, que a palavra seita significa partido, divisão, facção. Seita é isso, é divisão, é facção, é partido. Você não pode pertencer a um partido, você não pode pertencer a uma seita, a uma denominação. Ela pode até dar o nome, igreja, mas não é, é uma facção. A igreja, ela não pode levar mais nenhum nome atrelado a ela. Ela é igual à lua. A lua é a lua no mundo inteiro. A igreja é a igreja do Mashiach no mundo inteiro. Então, você não pode pertencer a uma seita. Então, tá, se eu não posso pertencer a uma seita, então o que eu tenho que fazer? Sair fora. Sai fora. Vou explicar aqui agora o que acontece aqui. Vou explicar o que acontece aqui. Para você não pertencer a uma seita, o que você tem que fazer? Primeira coisa, já fiz esse vídeo aqui, já fiz umas 2 vezes aí na internet aí. Isso aqui já está inteirando a 3ª vez. 3ª ou a 4ª vez, não sei. Mas sempre é bom a gente rever, porque isso aqui é uma mensagem para o final dos tempos. Porque Yahshua agora está tirando os vencedores de dentro das denominações, de dentro do cristianismo, e trazendo para a base correta, aonde ele quer que nós estejamos. Fora das seitas, fora dessas religiões, fora desses partidos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o chamado dele, mandando sair para fora dela. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz assim. Vou ler o versículo 11, aliás. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Escreve o que vês no livro e envia-o às 7 igrejas. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E Yahshua enviou 7 cartas para 7 igrejas. Só que aí ele começou a falar nomes de cidade. Isso aqui não é nome de igreja. O problema do cristianismo é que eles acham que isso aqui é nome de igreja, isso não é nome de igreja. Ele enviou 7 cartas para 7 cidades. A cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, a cidade de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Ele enviou 7 cartas para essas 7 cidades. Por quê? Porque nessas 7 cidades havia uma igreja. Então, por isso que ele falou, pega essas cartas e envia para as igrejas. Éfeso, Esmirna. Aí, mais na frente, eu vi e fala assim, a igreja que está em Coríntios. A igreja que está em Coríntios. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Só que a hora que fala o anjo da igreja em Pérgamo, aí a hora que fala Pérgamo, ele está falando o nome da cidade. Ao anjo da igreja lá da cidade de Pérgamo. Ao mensageiro. A igreja que está em Coríntios. Vamos olhar Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Daqui a pouco eu vou entrar na questão das eras da igreja. Porque essas 7 igrejas aqui, ao mesmo tempo que elas eram locais, elas também representam a era que a igreja ia passar, o período que ela ia passar na Terra. Todo o seu período é constituído por essas 7 eras aqui, que são representadas por essas 7 igrejas aqui, essas 7 igrejas aqui que se encontravam cada uma em cada uma dessas cidades. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, a igreja do Criador que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Yahshua Mashiach. São Paulo, apóstolo Shaul e os outros apóstolos, eles nunca falam as igrejas em Corinto. Não. É a igreja em Corinto. Então, ele mandou uma carta para a igreja que estava em Corinto. Quando você lê Atos capítulo 13, versículo 1, fala, a igreja em Antioquia. Antioquia era uma cidade lá da Turquia.
Falou, a igreja em Antioquia. Antioquia, ou Antioquia, não sei qual que é o nome correto. Eu creio que seja Antioquia, a igreja de Antioquia. Mas era uma igreja só que estava ali. Não eram 10 igrejas. Não falava assim, as igrejas que estão em Antioquia. Não. É a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque o Eterno, ele não quer divisões da sua igreja em uma cidade. Ele não quer divisões da sua igreja em uma cidade. O Eterno só permite haver uma igreja em cada cidade. Só pode haver uma igreja em cada cidade. Então é por isso que ele fala, a igreja em Coríntio. Coríntio é uma cidade. A igreja em Antioquia. Antioquia é uma cidade. Olha o que eu vou falar agora. Atos, capítulo 8, versículo 1. Atos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim. E Shaul estava de acordo com a sua execução. Naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e Al-Shalem. Então, quantas igrejas que tinha em Al-Shalem? Uma igreja. Mas o interessante é que em Atos, capítulo 2, versículo 41, olha o que diz aí. Atos 2, capítulo 2, versículo 41, diz assim, aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 pessoas. 3.000 almas se converteu num só dia. 3.000 almas se converteu num só dia. E aí agora no capítulo 4, versículo 4, vai converter. Vamos ver quantas almas vai converter agora. Capítulo 4, versículo 4. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé. E seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Só homens converteu 5.000. Então agora só com os homens 5.000 almas, mais 3.000 almas, inteira-se 7.000 almas, fora as mulheres, fora os jovens ali, as mulheres. Já tinha mais de 7.000 crentes na cidade de Corinto. Mas, apesar de ter mais de 7.000 crentes na cidade de Corinto, a Bíblia está falando que lá na cidade de Corinto tinha as igrejas ou a igreja? A igreja. A igreja em Corinto, a igreja em Jerusalém. Lá em Jerusalém, então, tinha mais de 7.000 almas. Mais de 7.000 almas. Mas, no entanto, a Bíblia ainda continua falando. A igreja em Jerusalém, em Al-Shalem. Podia ter até 100.000 crentes em Jerusalém. Seria a igreja em Jerusalém, em Al-Shalem. Não é as igrejas. Por quê? Porque o Eterno não permite mais de uma igreja em uma cidade. Isso se torna-se facções, se torna-se seitas, divisões, partidos tomados. E aí, se você quiser aderir a uma denominação, você já está desqualificado para entrar no reino milenar. Ainda mais agora que a mensagem está sendo pregada para mostrar para todos eles que eles têm que largar as placas e as suas denominações e formar um só povo nas suas cidades. Deixa eu pegar aqui, quer? Vou ler agora. Deixa eu ler 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Porque depois pode aparecer um engraçadinho aí, e aí ele quer até fazer os comentários dele lá no rodapé. Sabe nada, tem de opinião, quer dar opinião dele, né? Quer ser o bambambam. Aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz assim, saudam-vos as igrejas da Ásia, enviam-vos efusivas saudações no Machia. Agora Paulo falou, as igrejas da Ásia. Agora ele falou plural. Agora ele falou uma igreja só, não. Agora ele falou as igrejas da Ásia. Por que ele falou igrejas? Porque a Ásia não é uma cidade. A Ásia é como um estado. As igrejas em Minas Gerais, as igrejas no estado de São Paulo, as igrejas na Bahia. A Bahia tem só uma cidade? Não, várias cidades. A Ásia é como um estado, várias igrejas. Por quê? Porque tinha várias cidades na Ásia. Então aqui está no plural, porque agora está representando um estado. No estado, o estado de Minas Gerais tem várias igrejas. O estado da Bahia tem várias igrejas. Por quê? Porque na Bahia tem várias cidades. Então, aí pode haver várias igrejas. Mas em uma cidade só tem que ter uma igreja. Porque a igreja daquela cidade, ela é uma miniatura da igreja que está em toda a terra. Ela é uma miniatura da igreja que está em toda a terra. Então, o que acontece? Na minha cidade,
Por exemplo, eu só vejo uma lua, não vejo duas luas, três luas. Na cidade que você está, você não vê duas luas, três luas, mas eu posso perguntar para você, você está vendo a lua? E você vai falar, estou vendo a lua. Se eu perguntar para o irmão que está na cidade, lá nos Estados Unidos, ele vai falar, não, estou vendo a lua aqui também. Mas o que acontece? Aquela lua ali, ela representa a igreja em toda a terra. Existe a igreja em toda a terra, mas ela não pode levar mais nenhum nome. Porque se ela pegar um nome para si, ela se torna facciosa, divisão pura. Ela tem que levar o nome de igreja, congregação. O nome mais correto é congregação. A congregação de Yalcha na cidade de Coríntios. A congregação de Yalcha na cidade de Jerusalém. Agora, as congregações, aí está no plural. Vamos, mas aí é no estado. No estado tem várias igrejas. No Brasil inteiro, mais ainda. No mundo inteiro, tem várias, mas, porém, tem uma em cada cidade. Ela é miniatura, miniatura da igreja que está em toda a terra. Mas o Eterno não permite mais de uma em uma cidade. Se fizer isso, criou-se agora uma seita, criou-se agora uma facção. Criou-se uma facção. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender o que é uma igreja, ele tem que ver ela nos seus dois aspectos. O aspecto local, que é uma igreja em uma cidade, e o aspecto mundial, que é a igreja em toda a terra. No aspecto universal, mundial, universal, ela está no mundo invisível. Isso é uma comparação aqui com a lua para vocês entenderem, mas ela está no mundo invisível. Mas eu quero ver a igreja, quando é a igreja do Mashiach? Eu posso ver ela na minha cidade, ela é representada por todos os crentes da minha cidade. Todos os crentes da minha cidade formam a igreja do Mashiach na minha cidade. Ela é uma igreja miniatura da igreja que está em toda a terra. Então, agora eu vou ler Atos 14, versículo 23, que diz assim. Isso aqui é sério, isso aqui é seríssimo. Se os crentes das denominações soubessem o que é seita, eles pararam de falar que o testemunho de Jeová é uma seita, que os mormons é uma seita, que os adventistas é uma seita. Eles vão ver que eles fazem parte de uma seita. Que a denominação onde eles estão é seita. Aí eles parariam de chamar as outras pessoas de seita. Nem para isso o pastor não presta. Nem para isso eles não prestam. Eles não prestam para ensinar para os crentes que eles estão fazendo parte de uma seita. Eles estão fazendo parte de uma facção. Por isso que Alto falou, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Os pastores estão levando todos os crentes para as trevas superiores. Por quê? Porque eles estão levando eles para dentro da sua seita, para dentro da sua facção. É uma facção. Todas as denominações evangélicas são facções, são divisões, são seitas. Isso é maligno, isso vem do diabo. Facção vem do diabo. Facção, seita vem do diabo, porque é uma facção, é um partido, é uma divisão. É tão maligno que a primeira seita que aconteceu lá no céu. A primeira seita, a primeira divisão, a primeira facção. Satanás arrastou uma terça parte dos anjos para o seu lado. Ele criou um partido. Lá no meio dos anjos, ele criou um partido. O grupo dele. O grupo que era liderado por Lúcifer, por Satanás. Era o grupo dele, tinha o grupo dos anjos. E aí o Eterno aceitou? Nunca que o Eterno vai aceitar. Então, eles desmembraram daquele corpo maior que está com o Ial agora. Pegou uma terça parte. De 3 partes, ele pegou uma terça parte. O grupo maior ficou com o Eterno. O outro grupo está excluído. Está com Satanás. Então, as seitas, as denominações, não é da vontade do Eterno. As denominações, eu não estou falando as pessoas, eu estou falando a prática e o sistema que eles estão dentro. Não pertence ao Eterno e nem à vontade do Eterno. O Eterno não quer nada com denominação evangélica. Pelo contrário, ele quer acabar com todo esse sistema e vai acabar com esse sistema maligno criado pelos homens, criado pelo Edir Macedo, do R.S. Soares, do Valdomiro. Esses homens vão pagar caro, porque a Escritura fala, não quereis muitos de vós ser mestres, porque vai ser cobrado com muito mais rigor, porque você está desencaminhando as pessoas para as trevas exteriores. Então tem que ensinar elas o caminho correto, ensinar elas a sair dessa prática, que é uma prática da carne, é uma obra da carne. Paulo falou que isso é uma obra da carne. Facção é uma obra da carne. Criar os partidinhos ali, os grupinhos ali, essas panelinhas, está enrolado, está lascado. Aqui, ó, Atos 14, versículo 23, diz assim: em cada igreja
designaram anciões e depois de ter orado e jejuado, confiaram-nos a Yahvé, a quem tinham crido. Então, agora está falando que os apóstolos iam nos lugares consagrar presbíteros. Aqui na minha Bíblia está anciões. Ancião é mais bem traduzido aqui. Ancião significa uma pessoa madura. Não na idade, mas no conhecimento eterno. Consagraram anciões. Não é um ancião só para cada cidade, não. Eram vários anciões que tinham na cidade. Consagravam anciões ali, ó, os presbíteros, para eles cuidarem da igreja naquela cidade. Só que agora está falando assim, ó, em cada igreja consagrou-se anciões. Agora, eu vou ler agora Tito, capítulo 1, versículo 5. Eu te deixei em Creta para cuidares das organizações e, ao mesmo tempo, para constituir anciões em cada cidade. Lá ele mandou colocar anciões em cada igreja. Agora o apóstolo Saúl está falando que é para colocar anciões em cada cidade. Porque tanto faz ele falar colocar anciões em cada igreja ou falar anciões em cada cidade, porque cada cidade só tinha uma igreja. Então eles tinham que ir de cidade em cidade, de igreja em igreja, de cidade em cidade, de igreja. Tanto faz ele falar, vai de igreja em igreja, vai de cidade em cidade. Por quê? Porque cada cidade só tinha uma igreja. Então, Paulo mandou consagrar presbítero em cada igreja, em cada cidade, presbítero. Estou só mostrando que só pode haver uma igreja em cada cidade. Porque aqui ele falou que foi consagrado presbítero em cada igreja. No outro texto fala, foi consagrado presbítero em cada cidade, mostrando que cada cidade só tinha uma igreja. Ok, irmão? Até aqui, eu espero que os irmãos entenderem. E aí, o que acontece? A igreja hoje, ela é o templo do Espírito do Eterno. É onde o Espírito do Eterno habita. Eu falo a igreja tanto no sentido universal como no sentido local. Ela é o templo do Eterno. Em cada cidade tem que haver o templo do Eterno naquela cidade. Quem é o templo do Eterno naquela cidade? A igreja naquela cidade. Eu sei que o meu corpo individualmente é templo do Eterno, mas quando a igreja está junto ali, ela forma o templo do Eterno naquela cidade ali. Então, o que acontece? O que acontece? O templo do Eterno hoje, a igreja, ela foi representada no Velho Testamento. O que representava ela lá? Aquele tabernáculo, aquele templo que Salomão ergueu, que tinha o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio exterior. 3 partes. Aquilo ali representava a igreja do Mashiach que haveria de surgir no Novo Testamento. Aí no Novo Testamento apareceu a igreja. A sombra agora ficou para trás. Por isso que os apóstolos pararam de se reunir no templo. Por isso que aquele templo foi destruído. Porque o Eterno estava querendo mostrar que o verdadeiro templo agora é nós e é a igreja em uma cidade. Ela forma o templo do Eterno naquela cidade. Por isso que no livro de Timóteo fala que nós somos a casa do Criador vivo. A casa dele, o templo dele. 1 Coríntios 3, versículo 17, fala assim, vós, no plural, vós sois o templo do Criador, sois o templo do Criador, no qual habita o Espírito Santo. Se alguém destruir a igreja, aí o livro fala, se alguém arruinar a igreja em tal cidade, o tal será arruinado. Como é que eu vou arruinar uma igreja em uma cidade? Como é que eu vou arruinar a igreja do Mashiach em uma cidade? Eu posso arruinar ela? Posso. Lá em BH, o grupinho que está seguindo aqueles caras lá arruinou a igreja ali. Só que a igreja ali, o que ela tem que fazer agora? Ela tem que continuar posicionada fora daquele grupo ali, nem que sejam só 4 irmãos. Eles têm que estar reunidos na base correta. Na base correta. Eles não podem, daqui a pouco eu vou mostrar, eles não podem ir atrás do herege lá que entrou lá e causou aquela divisão, não. Igual lá em São Paulo e outros lugares aí, que surgiu irmãos no nosso meio, que arrastou as pessoas que já estavam reunindo corretamente, criou uma facção, criou uma seita, criou um grupo, e agora falou, não, é nós agora que estamos com a verdade. Agora é nós que estamos com a verdade. Criou-se uma seita, está fora do reino. Não adianta nada conhecer o nome. Não adianta nada conhecer o nome Iau está ali naquele grupinho agora, porque agora ele pertence a uma seita, a uma facção, seguindo um herege. Vou mostrar daqui a pouco isso aí. Mas espera aí agora, deixa eu só terminar a linha de raciocínio aqui. Ó. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia, da Nífas. Laodiceia é uma cidade. Está vendo que Laodiceia aqui agora é uma cidade? Lá no Apocalipse falou. A igreja em Laodiceia, olha ela aqui agora aqui de novo aqui, ó. Aos irmãos de Laodiceia e Nífas, bem como a igreja que se reúne em sua casa.
a igreja parou de reunir em templo feito por mão de homens. O Eterno destruiu aquele templo, mostrou para eles que agora eles eram o templo do Eterno, aí eles passaram a reunir até debaixo de pau. Eles poderiam reunir até debaixo de pau, mas em templo eles não reuniam mais. Eles reuniam na casa uns dos outros, porque eles entendiam que naquela cidade ali tinha uma igreja que representava a igreja em toda a terra. Aí essa igreja, ela reunia na casa dos irmãos. Ah, mas e se eu quiser reunir aqui na minha casa e outro irmão quiser reunir no outro bairro, lá na frente? Não tem nada a ver. Desde que vocês entendam que vocês formam a igreja, uma só igreja naquela cidade. Aí um dia você reúne com o grupo que está na casa do irmão, lá no bairro tal. Outro dia você reúne com o grupo do irmão que está no bairro tal, porque talvez a cidade seja grande, igual aqui no Brasil. Goiânia é grande. Goiânia é muito grande, mas pode ter várias reuniões num bairro, no outro bairro e outro bairro, porém todos entendendo que eles formam a igreja em Goiânia. Aí sim, eles não estão praticando divisão. Eles não pertencem a uma seita. Se estiver com esse entendimento, se estiver pregando o nome correto, aí eles não pertencem a uma facção. Então aqui a igreja passou a reunir em casa, largou o templo. Olha o que está escrito no livro de Romanos 16, versículo 5. Romanos 16, versículo 5. Aqui os pastores endoidam. Os pastores endoidam, porque eles viram que quando eles veem esse estudo aqui, eles ficam com raiva demais de mim, porque eu estou mostrando o podre deles. Aí eles ficam com raiva de mim, porque eu estou apontando o canhão para eles, falando, ó, ou vocês largam essas práticas de facções, ou vocês vão para as trevas exteriores. Então, largar o cristianismo, isso é essencial, tem que ser urgente, porque o cristianismo se tornou faccioso, cheio de divisões. Ó, Romanos, capítulo 16, versículo 5 diz assim: saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Aí, de novo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Passaram a reunir em casa, porque era lá em Roma. Olha agora. Filemão. Filemão fica depois de Tito. Primeiro livro depois de Tito. Aqui, ó. Filemão, versículo 2. A nossa irmã Ábia, ao nosso companheiro de armas, Arquibo, e a igreja que se reúne em sua casa. Só que eu mostrei 3 cidades que os irmãos já passaram a reunir em casa. Largou essa questão de templo. Vamos então, quem trouxe o templo de novo? Constantino. O imperador Constantino, quando ele entrou para dentro da igreja, criou a hierarquia dentro dela ali, ele foi lá e fez templo e falou com eles, ó, vem para o templo aqui, e eu vou ajeitar as cadeiras para vocês, e aqui agora vai ser a casa de Zeus. A casa é de Zeus, a casa de Zeus. E vocês vêm para adorar o Senhor, e adorar o Deus puro, e adorar a Trindade. Dentro da casa de Zeus agora. Agora, esse aqui é a casa de Zeus. Aí voltou tudo lá para o Velho Testamento. Voltou tudo para a sombra. Em vez de ter largado o Velho Testamento e progredir para frente, agora estava regredindo, estava voltando para as práticas lá do judaísmo, passando a reunir dentro do templo de concreto e chamando aquilo de casa de Zeus. Foi Constantino que fez esse regaço. Aí o que acontece então, irmão? Surgiu as denominações depois. Martinho Lutero saiu da Igreja Católica, aí surgiu a Igreja Presbiteriana. Por quê? Porque Martinho Lutero começou a ver. Não tem as 7 eras da igreja? Não tem as 7 eras da igreja? Martinho Lutero está. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Martinho Lutero chegou na igreja de Sardes. Ele era o mensageiro para a igreja de Sardes. Então, ali eles começaram a ver. Martinho Lutero ensinou que a salvação era pela fé, independente das obras. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Ninguém tinha acesso à Bíblia, só os padres e o Papa. Martinho Lutero deu conta de tirar a Bíblia da mão da Jezabel e traduzir ela para os irmãos ter acesso a ela. Então, ele teve uma grande obra, ele teve um grande papel na obra do Eterno. Ele tirou algumas coisas. Salvação agora não é por obras mais não, é pela fé. Escreveu as 91 teses dele, pregou lá de frente ao Vaticano, e Martinho Lutero traduziu a Bíblia. Mas aí Alça viu e falou, não achei perfeita as tuas obras. Por quê? Porque a obra ia ser restaurada com o anjo da igreja de Filadélfia. É o anjo da igreja de Filadélfia que trazia todas essas questões aqui para os irmãos.
Agora tem irmãos aí falando que ele é o anjo da igreja de Filadélfia. Ah, ele mostrou que só existe uma igreja em cada cidade. Ele mostrou isso? Ele mostrou. Ele mostrou que pertencer a uma denominação é o mesmo que pertencer a uma seita. Ele mostrou para os irmãos o que significa a palavra seita. Ele mostrou? Não mostrou. Ele mostrou que não existe trindade, que a trindade vem do paganismo. Não, não mostrou. Quem mostrou? O anjo da igreja de Filadélfia. Ele mostrou que o nome do Eterno é Ial, que o nome do seu filho é Ial. Não mostrou. Mas agora ele é o anjo da igreja de Filadélfia, ele é o mensageiro. Boa sorte para ele. Boa sorte para ele, com a facção dele e com a seita dele. Então, olha aqui agora, irmão. Isso aqui é só um alerta para quem está lá dentro, ainda está tempo. Ainda está tempo de você sair fora e largar essa seita, porque você não vai herdar o reino praticando essa prática que você está praticando. Não é só eu, não. Tem outros aí de São Paulo, tem outros aí também que criaram as facções. Então, aqui agora, irmão, o que acontece? Surgiu a igreja luterana de Martinho Lutero, puxando o nome dele. Olha aí, ó, as facções. Foi só aumentando. A primeira denominação que se deu o nome foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí agora ela se deu o nome. Aí ela virou uma facção, virou uma seita e virou um trem diabólico. Aí depois veio as igrejas, as denominações evangélicas, eu não gosto nem de chamar de igreja, são denominações, facções, seitas. Aí surgiu o presbiteriano, veio de Martinho Lutero. Não, a luterana veio de Martinho Lutero. Depois veio a presbiteriana. Por que surgiu a presbiteriana? Porque a presbiteriana viu a questão do presbitério. Ela ganhou esse entendimento que existem os presbíteros, existem os anciões. Ah, irmão, não pode haver pastor, não. Na igreja presbiteriana eles viram isso. Ah, irmão, não pode haver pastor, não pode haver um homem liderando, não. Tem que ser um conjunto de presbíteros. Aí eles falaram, então vamos fundar uma igreja, então. Igreja presbiteriana. Por quê? Porque eles viram a questão do presbitério. Eles viram que tem os presbíteros anciões. Aí, então agora nós vimos que tem os presbíteros, vamos fundar uma. Criou mais uma facção, mais uma divisão. Apesar que eles viram isso aí. Mas mesmo assim, eles criaram uma facção quando eles criaram a igreja, a denominação presbiteriana. Aí veio a Batista. O que é Batista? Porque a Batista viu a questão do batismo. Ah, o padre, ele batiza jogando água na cabeça dos menininhos. Ah, não é assim não, é por imersão. Tem que imergir a pessoa todinha. Então vamos fundar uma para nós agora. Como é que vai ser o nome dela? Batista, que vem de batismo. Batista vem de batismo, né? Que, na verdade, o nome correto é imersão. Aí, então vamos fundar a Igreja Batista. Por quê? Porque eles viram o batismo, eles viram a imersão, eles viram que tem que emergir. Mas isso aí não era motivo para eles criar mais uma denominação, não. Cada um que viu uma questão, correu e criou uma facção em volta daquela questão. Outro viu outra questão, correu, vamos criar. Por que criou-se a congregação cristã no Brasil? Ah, o livro de Coríntios fala que as mulheres usavam o véu. Na época de Paulo, elas usavam o véu. Ah, então é mesmo. E o dízimo também pertence à lei, né? A congregação cristã no Brasil viu que o dízimo pertence à lei. Viu que as mulheres naquela época ela usavam o véu na hora que ia orar, que elas usavam na hora que elas iam orar, elas usavam o véu. Ah, então vamos criar a igreja Congregação Cristã no Brasil. Essa agora vai ser a melhor, porque as mulheres agora vão usar o véu e não vai ter dízimo, que é da lei. Tá vendo, irmão? Viu uma doutrina, viu uma verdade, correu e criou uma facção. Mas eles não viram que não pode ter nome, que a igreja não pode ter nome. Não pode ter nome. Você não pode levar outro nome, você não pode levar o nome da Batista, você não pode levar o nome da Presbiteriana, você não pode levar o nome da Wesleyana. Aí você está levando o nome de John Wesley. Você levar o nome da Luterana. Ah, qual igreja você pertence, meu? Eu pertenço à Igreja do Machia. Seu nome é Yalcha. Eu pertenço à Igreja de Yalcha. É assim que eu quero ser conhecido. Eu quero ser conhecido como aquele que segue o Machia e Yalcha. Não pertenço ao cristianismo. Não pertenço à Assembleia de Deus. Não pertenço à Mundial. Não pertenço à Universal. Por que, Ramos, você não pertence? Porque aquilo é seita. Eu não posso pertencer àquilo. A palavra seita significa partido tomado, divisão. Presta atenção, irmão. Partido tomado. Eu tomei um partido.
Eu tomei um partido. Qual partido que eu tomei? Eu tomei o partido da Assembleia, eu pertenço à Assembleia. Tomei o partido da Presbiteriana, eu pertenço à Presbiteriana. Você está fora. Não pode ter partido. E não pode ter partido em volta de uma doutrina ou de um homem, não. Nós pertencemos a Yahshua, o Mashiach, e reconhecemos que Yahshua envia mensageiros de era em era para trazer uma palavra para a visão daquela era. Aí sim, você tem que saber se aquela pessoa está trazendo uma mensagem que é a mensagem para aquela era que você está vivendo ou não. Igual agora nós estamos na era de Filadélfia. A era de Filadélfia é a era que a igreja volta para os trilhos novamente. Ela cai dentro do trilho. Ela caiu na linha de raciocínio correto. Os irmãos podem ver que nós estamos dentro do ensinamento do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul. Uma igreja, uma cidade. Uma igreja, uma cidade. Doutrina, não existe trindade. Yahweh é um. Yahshua é o seu filho amado. Tem alguém que abriu o microfone, desliga aí. Deixa eu ver aqui. Fechou, irmão. Vamos lá, peraí. Aí, beleza. Vamos lá. Então, deixa eu abrir para não desconcentrar, senão eu desconcentro aqui. Então, o que acontece? Não pode haver essas divisões. Essas divisões não podem acontecer. Se você está numa cidade, você sabe que não existe a trindade. Você foi emergido no nome de Yahshua. Você conhece o nome de Yahshua. Você conhece o nome de Yahweh. Você está acompanhando a palavra para essa era. Não recue para trás. Porque o entendimento que o Eterno já deu aqui agora é um entendimento que vai nos levar para dentro do reino. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem é o que está sendo revelado para essa era. Não volta para trás, não. Não cria grupos facciosos, não. Fecha esse irmão aqui. Tem um irmão que está abrindo aqui. Não cria grupos facciosos, não. Não cria divisão, não, porque vai para as trevas exteriores. Está escrito em Gálatas. Os que praticam seitas, divisões, partidos, facção, inveja, embriaguez, discórdias, não herdarão o reino do céu. Então, é um alerta grande que eu estou deixando aqui para vocês que pertencem a esses grupinhos aí, para depois me dizer que eu não avisei. Por quê? Porque se você está na cidade, conhece o nome de Yahweh, conhece o nome de Yahweh, conhece que não sabe que não existe trindade, foi emergido no nome correto. Não interessa se você é só 2 pessoas, se você é 3, se você é 4, ou se não tem ninguém aí na cidade para reunir junto com você, não. Você fique quieto, posicionado na posição que o Eterno te chamou. Se você tem 2 pessoas, você pode reunir com ele para ler a Bíblia, para poder fazer o partido do pão. Se tem 3, melhor ainda. Se tem 4, se tem 10, melhor ainda. Não sai fora dessa posição. Fica onde o Eterno te chamou, porque essa é a última revelação para essa era. É o chamar para fora da Babilônia e das divisões. Não é chegar e criar um grupinho, formar um grupinho lá e falar, nós estamos pregando Yahweh, e aquele cara lá agora, o Romil Seré, então vai nessa. Romil Seré e vocês agora é o grupinho certo. Vai para as trevas exteriores. Estou falando aqui dentro das escrituras aqui, que não vai herdar o reino do céu, não. É divisão. Eu espero que vocês entenderam agora o que é uma igreja. O que é uma igreja e como é que ela funciona. E você também não pode se considerar melhor do que os crentes das denominações, não. Eles estão no engano. Você tem que entender que eles pertencem à era de Tiatira. A era de Tiatira ainda não passou, não. A era de Tiatira, tem crente que representa a era de Tiatira, tem crente que representa a era de Sardo. O mensageiro de Sardo já morreu. O mensageiro de Tiatira já morreu. Porém, ele fala que a igreja de Tiatira ela vai ser deixada na tribulação. São os católicos. Tiatira é a igreja católica. Tem a igreja de Sardes ainda, alguns aí que representam a igreja de Sardes. Vem a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Está tudo coexistindo aí junto aí. Tem alguns representantes que o pessoal lá de trás aí. Mas aí o que acontece? O que acontece? Se fizer parte dessas facções, não vai herdar o reino do céu. Por quê? Porque no livro de Tito agora eu quero entrar em outra questão agora. Agora eu vou entrar na questão da palavra heresia. Seita, então, nós aprendemos. Seita não é o mesmo que heresia. A tradução correta onde está heresia na Bíblia ali, igual aqui eu li nessa aqui, ó, nessa tradução Novo Mundo aqui, tá? Os que praticam seitas, essa é a tradução correta. Alguns vão dizer assim, pratica heresia. Heresia é uma coisa, seita é outra.
seita é o grupo lá, a facçãozinha lá. Agora, a heresia é uma doutrina, um ensinamento trazido por um herege. Um herege, ele traz heresias. O homem herege, ele traz falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Aí quem vai com ele está lascado. Está lascado, é trevas exterior. Não vai entrar no milênio, vai para as trevas exterior porque ele está seguindo uma heresia de perdição. Heresia é uma falsa doutrina, é mentira, é engano. Você tem que sair fora, você tem que seguir a verdade. Você tem que estar firmado na verdade, não é na heresia. Heresia é mentira, é engano, é doutrina de Satanás. É igual está lá em BH, São Paulo, em alguns lugares. Doutrina de demônio, pessoas em volta de um herege. Sai fora. Aqui, ó, vou pegar aqui agora. Aqui, ó. Título, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá agora. 3, versículo 10. Depois da primeira e da segunda demonstração, nada mais tens a fazer com um homem herege. A Constituição vai falar faccioso, né? Bíblia, rodapé da Bíblia de Jerusalém está assim, literalmente, quando ela fala literalmente, a tradução correta é essa. Literalmente, homem herético, aquele que faz uma escolha, ou que traz uma heresia, né? O termo não aparece na Bíblia, senão neste único lugar. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Existe os hereges. Os hereges surgem no nosso meio. Igual Satanás surgiu no meio dos anjos lá, e estava lá no meio, se tornou um herege. Não, vamos criar aqui nosso próprio entendimento, nosso próprio raciocínio, nosso próprio grupo. E aí formou a seita dele, o partido dele, que o mundo veio de anjos, passou para o lado dele, lascou. Se lascou. Está tudo enrolado. Mesma coisa agora. O Eterno nos levantou para essa era, para mostrar a palavra para essa era, a revelação para essa era. Vem um bonitão e surge no nosso meio e dizendo: Rominho está errado, não dá o videlão, ele não é mensageiro da era de Filadélfia, coisa isso nenhuma, eu sou mensageiro, eu estou aqui. Aí, o que acontece? Gera-se uma facção, gera-se uma seita. Aí tem aqueles que tomam partido pelo herege e pelas doutrinas do herege. Desmembrou. O corpo já é pequeno. Filadélfia já é pequena. Vai e tira lá mais ainda. Fica menor ainda. Mas isso vai acontecer. Por que isso vai acontecer? Permissão do Eterno. É necessário que isso aconteça. Porque esses que estão indo são pessoas do coração maligno. São pessoas que é para sair fora mesmo. O Eterno permite isso acontecer para eles sair fora mesmo. O herege tem que vazar fora mesmo. Vou ler aqui, 11 e 19. O herege e essas pessoas que seguiram. É necessário acontecer. 11 e 19 diz assim: é preciso que haja até mesmo divisões entre vós, a fim de que se torne manifesto entre vós aqueles que são comprovados. Paulo virou e falou assim: no meio de vocês, que é os aprovados, que é aqueles que estão na base correta, que está seguindo a doutrina correta, no meio de vocês, vai surgir os facciosos, os hereges. E é necessário que surjam essas divisões, essas seitas, essas facções no meio de vocês aí, porque aí eles vão se afastar. Quando eles se afastar, vocês devem entender que o Eterno está permitindo isso acontecer para que se revele aqueles que são aprovados. Quem é os aprovados? Os que não vão atrás do herege, os que não seguem os facciosos, os que aprendeu o que é a verdade, que entendeu a palavra para essa era, vai ficar quieto, na base correta. Ele não vai atrás de um faccioso, ele não vai atrás de um herege. Por isso Paulo falou que todos devemos crescer até chegar à estatura do perfeito varão, para não ser levado por todo vento de doutrina, como crianças, levados por todo vento de doutrina e pela malignidade dos homens. Olha aí, cristianismo. Concorda com o Silas Malafaia, ele que ensina bom, vou atrás é dele. Não, concorda com Edir Macedo. Eu concordo com o R.S. Soares. Eu concordo. Só que o que você tem que olhar é se esses homens representam a palavra para essa era. Você tem que olhar se esses homens estão ensinando você de graça, sem pedir dinheiro, sem estar fazendo canal para ganhar like no YouTube. Se esses homens não estão atrás de dízimo, você tem que olhar se esses homens estão te ensinando a adorar o verdadeiro Criador do Universo, que é Yahweh dos Exércitos,
o verdadeiro nome do Mashiach, que é Yahshua, que ele é o mediador, que ele não é um Deus encarnado. Você tem que colocar tudo isso na balança e ver se realmente bate ou não. E aí você vê e fala assim, não, eu não estou seguindo a pessoa do homem, eu estou seguindo a palavra da visão da era que ele trouxe. É diferente. É diferente. Você tem que aprender a reconhecer através do que eu estou falando se bate ou não, se eu estou apresentando, se eu estou falando de mim ou se eu estou apresentando um documento, se tudo que eu faço aqui eu procuro provas ou se eu não procuro provas. E aí você vai lá e pesquisa e vê se bate ou não. Entendeu, irmão? É assim que a gente passa a entender se a gente está no caminho correto ou não. Porque o caminho largo leva para as trevas exteriores. O estreito é que conduz à vida do reino. Então é difícil achar. E Alves falou, poucos encontrarão o caminho que vai levar para dentro do reino. Por quê? Porque a desinformação é muito. No YouTube, o que tem de desinformante não é brincadeira. O que tem de herege aí no YouTube aí, ensinando heresias, primeiro porque nós estamos agora já dentro dessas eras, a igreja agora só está faltando agora, dentro de pouco prazo vai aparecer o mensageiro para a igreja de Laodiceia, porque até agora ela está sem mensageiro. É tanto que eu vou até pegar aqui, que vocês o significado da palavra Laodiceia, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o significado da palavra Laodiceia, ok, irmão? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui, quer ver? Aí, ó. Laodiceia, assim como as outras igrejas, tem um significado especial em seu nome. Este é composto de duas palavras. Laos, significando leigos, ou povo comum. Ediceia, que pode ser traduzido para costume ou opiniões. Tá vendo aí, irmão? Então, o que significa Laodiceia? Deixa eu só voltar aqui. Então, o que significa Laodiceia? Laodiceia significa opiniões dos leigos, opinião do povão. Por isso que existem essas opiniões aí hoje no YouTube. Ah, não, eu penso que é assim. Ah, não, eu creio na Trindade. Ah, não, eu acho que o arrebatamento é antes da tribulação. Ah, não, eu acho que é depois da tribulação. Ah, não, eu acho que tem que fazer assim. Ah, não, eu acho que é assim. Laodiceia. Opiniões dos leigos. O que é leigo? Pessoa que não tem conhecimento nenhum. É leiga. Ela é cheia, são cheias de opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo. Por quê? Porque não são direcionados pelo mensageiro. Por enquanto, eles nem mensageiros ainda não têm. E outra que eles não pertencem à era de Filadélfia, para eles entender que tem que ter uma visão para a pessoa seguir. Tem que ter uma visão correta. Na época do apóstolo Saul, ele era o mensageiro, então ele trouxe uma visão para aquela era e todo mundo sabia qual era, ainda mais a visão daquela era, que era a visão que veio diretamente de Yahshua. A igreja ainda não tinha se corrompido. Ela ainda não tinha se corrompido. Então, ali estava normal. Só que depois que ela caiu, perdeu o rumo. Olha aí, todo mundo sem rumo, todo mundo sem visão. É igual no livro de Provérbios, fala que a pessoa sem visão ele é igual égua. Égua, quando solta ali uma bomba no meio daquela tropa de cavalo, ele sai tudo doido correndo, sem rumo, está sem rumo. Não tem uma linha de raciocínio, não sabe qual é o propósito do eterno, não sabe o que está acontecendo, nada, nada. Então aí na cegueira, por isso você fala, são pobres, cegos, desgraçados, miseráveis e dúvidos. Então, essa é a condição de Laodiceia. Então, agora, o que eu quero trazer para os irmãos aqui? Eu vou trazer uma questão para os irmãos aqui, é o seguinte. Essas 7 igrejas que eu li no Apocalipse, agora que nós entendemos, eu espero que ficou claro essa questão de divisões aí. Essas 7 igrejas do Apocalipse, ao mesmo tempo que elas representam as igrejas locais daquela época, elas também representam as 7 eras que a igreja passa na Terra. Já falei isso em vários vídeos. E aí o que acontece? Na era da igreja de Éfeso, o mensageiro para aquela época, já mostrei vários vídeos, era o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul. Ele ensinou o nome, ensinou a imersão, ensinou que Yahweh é um só, ensinou a questão dos 2 arrebatamentos, ensinou a questão da superior ressurreição, ensinou que ia vir o anticristo, o antimartírio, ensinou tudo corretamente. Aí veio a Esmirna, continuou ainda no caminho. Quando chegou na era da igreja de Pérgamo, a palavra Pérgamo significa completamente casado. Foi quando a igreja casou com o mundo e aceitou os nicolaítas dentro dela. A hierarquia entrou para dentro dela. Para quem nunca ouviu falar sobre hierarquia, a hierarquia é os nicolaítas que está no livro de Apocalipse.
Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, fala dos nicolaítas ali. Você tem que ler lá para você entender. Nicolaítas vem da palavra Nicolau. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. É uma hierarquia que entrou para dentro da igreja, na era da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo surgiu por volta do ano. Deixa eu bloquear mais um aqui. Acho que bloqueou. A igreja de Pérgamo surgiu por volta do ano 300 e pouco depois do Machista. E aí os nicolaítas criou forma mesmo, foi na igreja de Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifício contínuo. A era da igreja de Tiatira representa o catolicismo romano, representa a igreja católica. Por isso que ali está toda aquela idolatria. Ele fala assim, vocês têm aí a Jezabel, que oferece sacrifício aos ídolos, e vocês comem das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa mulher se considera profetisa, é a hierarquia, é os padres, os bispos, os cardeais que surgiram dentro da igreja. E aí ele falou, ela ensina, e ela não deixava ninguém falar nada, ela só era que podia ler a Bíblia. E a Bíblia era lida em latim. Então a Jezabel, a hierarquia da igreja católica, colocou toda aquela idolatria lá dentro, Maria, os santos, foi enchendo tudo de idolatria. Então a igreja católica está escrita perfeitamente na carta de Tiatira, é só você ler. Ali é a era da igreja de Tiatira, é quando surgiu de vez mesmo o catolicismo romano, fazendo os servos de Yahshua cometer todo tipo de idolatria. Ela não deixava ninguém ler a Bíblia para poder fazer isso, que é debaixo de idolatria. Ela fala assim, aí tem as coisas das profundezas de Satanás, as doutrinas de Satanás, como a Trindade. A Trindade vem de Satanás. O nome Jesus também vem de Satanás. Tudo criado por essa Jezabel, essa hierarquia da igreja católica. Então, quando nós lemos essas cartas, nós conseguimos ver perfeitamente onde nós estamos. Nós estamos na sexta era, a era da igreja de Filadélfia. Porque na era de Pérgamo e Tiatira, a igreja desencaminhou totalmente dos caminhos do Eterno. Só que o Eterno ele mostrou que durante toda essa era da igreja ia chegar uma hora que a igreja ia cair nos trilhos novamente. Ali ela fez uma curva. Ela saiu dos trilhos. Na era de Pérgamo, ela saiu dos trilhos. Na era de Tiatira, ela desviou mais ainda do caminho do Eterno, do lado das heresias de perdição. Graças a Jezabel, graças aos padres, aos cardeais e aos bispos e ao Papa, que surgiu dentro dessa igreja. E aí essa igreja fez o que? Ela tirou o fundamento do templo, que é o nome Yahshua, e colocou Jesus, que significa estão ponto. Ela arrebentou com a igreja, a Jezabel. E aí veio Martinho Lutero. Martinho Lutero, a igreja começa a voltar os trilhos, ela começa a voltar a fazer a curva novamente, só que agora a curva não está fazendo para fora do caminho mais não, a curva está fazendo para voltar para o trilho, está voltando. Aí Martinho Lutero surge, ele era um padre, no ano de 1515, 1520. Acho graça do pessoal de BH. Romilson é o anjo da igreja de Sardes. Para com isso, irmão. Como é que a pessoa cai numa heresia daquela ali? Para começar, o cara está afirmando que ele é o próprio Miguel, o próprio Mical. O cara está afirmando ser Yahshua. Sai de uma doutrina de demônio dessa, irmão. Isso é doutrina de demônio, moço. Vai ser herege lá no meio dos infernos. Então, o que acontece, irmão? Olha aqui, Martinho Lutero. Qualquer um que vocês pesquisar aí, perguntar Martinho Lutero, o anjo da igreja de Sardes. Está claro por quê? Porque ele começou a levar a igreja para o trilho novamente. E Ial falou, vai começar a voltar para o trilho. Aí ele vira para Martinho Lutero, lá para a igreja, lá e fala assim, não achei perfeita as suas obras. Você começou uma obra aí que é para ser concluída, a obra da restauração. Aí Martinho Lutero só trouxe uma reforma. Não chegou nem numa restauração, chegou numa reforma. Por isso que é chamado de época da reforma, a era da reforma. É a era de Martinho Lutero. Quer falar que Martinho Lutero não fez grandes coisas? Não, Martinho Lutero era padre, saiu da igreja católica, correu para a Alemanha, mas ele não fez uma grande coisa, não. Ele entregou a Bíblia na mão dos crentes. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Depois foi traduzida, a Bíblia foi traduzida para outros idiomas, inglês, francês, português, graças a Martinho Lutero, que o Eterno levantou. Falou, a salvação, você tem que comprar terreno no céu. Nossa salvação agora não é por obras, não.
Você tem que ter fé. Começou, mas não era ainda da vontade do Eterno. O Eterno ainda não estava satisfeito com essa restauração. Aí o Eterno levanta o mensageiro da era de Filadélfia. E aí, Iau agora já fala assim para ela: guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ela já está com a coroa na mão. A era da igreja de Esmirna fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para a era da igreja de Filadélfia, fala: guarda o que vocês aprenderam com o mensageiro dessa era, para que ninguém tome o que vocês têm, ninguém tome a tua coroa. Então, nós só temos que ficar quieto. Não é inventar moda, não é ir atrás de heréis, não, é ficar quieto. O Eterno já revelou tudo para nós, já mostrou. Então, o que acontece? Nós estamos na era de Filadélfia. Essa é a era do arrebatamento. Ele fala assim: porque guardaste a minha palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Só que a tradução mais correta, não é tribulação. Vou ler. Apocalipse 3, versículo 10. É até bom que aí tem os heréis, que o arrebatamento é só depois da tribulação, né? Os desinformantes, né? Aqueles cheios de opiniões, né? Os leigos. Olha o que ele fala aqui agora. Apocalipse 3, versículo 10, diz assim: visto que guardaste a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Primeira coisa que nós temos que entender aqui: eis que eu vos guardarei da hora. Da hora. Não é na hora da tribulação, não. Não é na hora da provação, não. Se fosse guardar na hora da tribulação, então ele ia guardar nós dentro da tribulação. Mas ele vai guardar da hora. Por quê? Porque tem uma hora que a tribulação vai começar. Tem um dia e tem uma hora que a provação vai começar. A provação vai começar. Então, antes de chegar a hora da provação, antes de chegar a hora da provação começar, eu vos guardarei. Você vai guardar da hora da provação. Agora, outra coisa. Não é tribulação. Eu vos guardarei da hora da tribulação. A tradução original é igual tá na NVI, na Bíblia de Jerusalém. É essa aqui que é a tradução correta. Vos guardarei da hora da provação. É provação. Aí agora, vamos continuar lendo. Vos guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova, para colocar à prova os que habitam, os habitantes da terra. Qual que é a prova, Romeu? Que o Eterno vai colocar as pessoas. Que prova é essa que você tem que passar? A primeira prova é não aceitar a marca da besta. Você está sendo provado. A segunda prova, não adorar a imagem da besta. Terceira prova, não adorar a besta, o anticristo, o antimachia. São provações. E aí, essa provação como é que é? Você não vai comprar e nem vender. Você não vai comprar e nem vender. Se você quiser comprar e vender, você vai ter que pôr a marca. E na hora que você falar que não quer, que você não vai colocar a marca, vem a provação. Então, o Eterno está te provando. Provando para quê? Para você entrar no reino. Você tem que passar por esse teste. É uma prova. Você tem que passar por essa prova. Ó, não vou aceitar a marca da besta, não vou adorar o anticristo, o antimachia, nem a sua imagem. Aí você está passando pela provação. Você está passando por essa provação. Então, alguém está falando, vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora, se eu não subir no arrebatamento, como é que ele vai me guardar da provação? Hã? É lógico que eu vou ter que passar pela provação. Eu estou junto com os ricos, eu estou junto com a igreja que ficou para trás, então eu vou ter que passar pela provação. Mas só que eu estou falando que não, que a igreja de Filadélfia dos vencedores não vai passar pela provação. Eles não vão passar pela provação. Eles não vão ser provados. Para você não ser provado, só se você sair da terra. E agora? Como é que vai fazer os pregadores que dizem que não existe arrebatamento? E agora? Está falando que os vencedores não vai ser provado, não vai passar pela provação. Eis que eu vos guardarei da hora da provação, que vai vir sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra. Então, se você ficar, você vai ser provado junto com os habitantes da terra. Ou existe um lugar aí, um buraco aí que eu não sei, aí, que todo mundo vai entrar lá para dentro dele? Existe um país aí,
um estado aí que a marca da besta não vai chegar nele? Existe algum país que a marca da besta não vai entrar? Não. Todos os países vão entrar. Todos. A moeda vai cair no mundo inteiro. O mundo inteiro vai cair a moeda de dinheiro e vai surgir a moeda digital, justamente para provar todos os habitantes da Terra. Por isso fala assim, ó, pobres e ricos, grandes e pequenos, a todos foi ordenado colocar uma marca. Mandou colocar. Agora, quem não vai colocar? A igreja. Aí ela vai estar sendo provada. E ela tem que passar pela aprovação. Então, espero que vocês entenderam. Que a única maneira de sair fora da aprovação é sendo tirado da terra. Não existe outra maneira. Não existe um buraco aí, não existe um país aí que não vai entrar moeda. Então, todos vão ser provados. Todos que ficar aqui vai ser provado. Mas aqui está falando que os vencedores não vai ser provado. Vai ser tirado da hora. Antes da hora. Antes da hora da aprovação chegar. Antes da aprovação chegar. Antes da aprovação chegar, eu te guardarei. Acabou, irmão. Acabou. Não adianta, não adianta. Não adianta vir com essas lorotas aí, não, que caiu por terra. Mas quem vai ver isso aqui é só quem está dentro da era de Filadélfia. Agora, presta atenção numa coisa aqui, que eu quero trazer para os irmãos aqui. Presta atenção nisso aqui. Sabemos que tudo que aconteceu com Israel no Velho Testamento são sombras das coisas que há de vir. São sombras das coisas que há de vir. O apóstolo Paulo falou isso. Tudo que aconteceu com eles aconteceu para nosso exemplo. Então tá. Israel era o quê? Israel era a congregação do Eterno no Velho Testamento. A igreja do Mashiach é a congregação do Mashiach no Novo Testamento. Está vendo aí? Moisés lá representou Yahvé, Josué representou Yahvé. Então, era sombra das coisas que haveriam de vir. Agora, deixa eu pegar aqui um versículo de Zacarias para os irmãos. Presta atenção nesse versículo aqui, tá, irmão? Presta atenção. Vou pegar da Bíblia Viva, para ficar mais fácil vocês entenderem. Isso aqui é Zacarias, capítulo 3, versículo 8. Olha o que está escrito aí, ó. Escute o que estou dizendo, Josué, sumo sacerdote. Ou seja, escuta, o nome dele é Yahvé. Escute, Yahvé, sumo sacerdote. Escute-me, escutem-me. Todos os outros sacerdotes também. Ó, ele falou, escutem vocês também, sacerdotes. Nós dois somos sacerdotes de Yahvé. Agora, veja bem. O que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. Compreendem? Josué e Yahvé, Josué representa o meu servo, o ramo que eu vou enviar. Ele será a pedra principal do templo. Está falando que tudo que está lá, ele falou, vocês aí do Velho Testamento, aí, vocês sacerdotes, e Josué aí, vocês sacerdotes representam as coisas que hão de vir no futuro. Quem é as coisas que hão de vir no futuro? Os vencedores. O filho varão, que será sacerdotes e reis. E ele falou, e você, Josué? Você representa o meu filho que há de vir nessa terra e vai edificar o meu templo. Então, o Eterno está mostrando em Zacarias que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombras das coisas que vai acontecer no Novo Testamento. Israel se tornou idólatra. A congregação do Eterno se tornou idólatra e foi levado para onde, João? Foi levado para a Babilônia. Foram para o cativeiro na Babilônia. Os crentes se tornaram idólatras lá na era da igreja de Pérgamo. E aí eles foram levados para Babilônia. Na era de Tiatira, já estavam dentro da Babilônia. A igreja católica é quem? Vamos ler para nós ver, para nós entender quem que ela é? Apocalipse 17, versículo 5, diz assim: ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta, sobre o Império Romano, escarda, cheia de nomes de blasfema, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarda, adornada de ouro e de pedras preciosas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, são as impurezas da sua prostituição. Sobre a fonte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande. Igreja Católica, viu? Agora o capítulo 18. Capítulo 18, versículo 2. Ele então gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia, a Grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Agora o versículo 4.
Ouvi então a outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais culpa dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Está chamando o cristianismo de Babilônia. A Igreja Católica, com todo esse sistema das denominações evangélicas, forma a grande Babilônia. Forma a Babilônia. O cristianismo hoje é a Babilônia. Então, no Velho Testamento, Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia por causa da idolatria que eles começou a praticar. Começou a praticar idolatria e o Eterno mandou eles para a Babilônia. E além de praticar a idolatria, não guardava o descanso da terra. Fizeram tudo que é tipo de coisa errada. É tanto que lá na Babilônia eles pegou o nome de ídolos, o calendário deles hoje está todo paganizado lá. Tamuz, é o nome de ídolos. Colocou até no nome dos meses deles. Então, Israel se dividiu. Na época de Davi, Israel estava unido. Depois entrou Jeroboão, surgiu divisões no reino. Foi dividido no reino do norte, o reino de Jerusalém, e o outro reino lá. Jeroboão trouxe divisão, colocou 2 templos, colocou sinagoga no lugar, e no outro lugar mandou o povo adorar, até falou que era para ter só um lugar de adoração, só Yal-Shalim. E criou facções no meio deles, Jeroboão. Mesma coisa aconteceu com o cristianismo. O cristianismo está cheio de divisões, cheio de facções, cheio de idolatria. Parou aonde o cristianismo? Parou na Babilônia. Parou na Igreja Católica. Todo mundo era católico, não era? Todo mundo era católico. Mas aí vem a denominação evangélica, não mudou nada. Essa Babel até hoje, ó. Essas facções, essa Babilônia. E aí o que acontece? Vocês viram aí eu falando aí que o texto que nós lemos aí agora, que o Eterno falou: ó, Josué, você representa o meu filho que haveria de vir. E esses sacerdotes também representam as coisas que hão de vir, as coisas belas que hão de vir. São os sacerdotes vencedores. É o filho varão, é os 144 mil. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar em Zacarias, capítulo 4. Deixa eu ler aqui. Zacarias, capítulo 4. Deixa eu só ler capítulo 6, onde mostra que Josué aqui representa o próprio Filho do Eterno. Ó. 6, versículo 9. A palavra de Yahweh foi dirigida nesses termos: faz uma coleta junto aos exilados. Eldai, Tobias e Idaías. Agora o versículo... continuando. Vai à casa de Josias, filho de Sofonias, que chegaram da Babilônia. Tomarás a prata e o ouro, farás uma coroa e colocarás na cabeça de Josué, na cabeça de Yahweh, filho de Josedeque, o sumo sacerdote. Aí fala assim: ele edificará o meu templo. Então aquele Josué lá, aquele Yahweh lá, ele trabalhou junto com quem para edificar o templo? Ele trabalhou junto com Zorobabel. Zorobabel foi levantado para tirar o povo da Babilônia, para chamar eles da Babilônia, liderar eles na hora que o Eterno libertou eles da Babilônia, porque a libertação vem de Yahweh. Ela não veio de Zorobabel, ela vem de Yahweh. Então ele fala lá: não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Mas o Eterno usou ele para liderar eles para fora da Babilônia. Vem para fora da Babilônia. Através de quem? Através de Zorobabel, o Eterno liderou eles até Jerusalém e Al-Shalem, que representa a base da unidade, onde nós estamos hoje. Para fazer o quê? Para edificar o templo de Yahweh. Por quê? Porque o templo estava em ruínas. Por que o templo ficou em ruínas? Por causa da idolatria deles. Arrebentou, o Eterno permitiu arrebentar o templo, destruir o templo, por causa da idolatria. O Eterno falou: não, vou ter que permitir. Olha a idolatria que está nela aí, adorando a Tamuz aí dentro, bagaceira aí, adorando o Deus Sol aí dentro aí. Então a igreja caiu porque passou a adorar Tamuz, o Deus Sol. A igreja passou a adorar a Jesus, o Deus Sol, o ostensório da igreja católica, o Deus Porco, a Trindade, caiu. A igreja estava na Babilônia, igreja católica. Saiu Martim Lutero, quase que ela vaza fora, mas ela não vaza fora, porque eles criaram o sistema de novo, sistema denominacional, esse cristianismo forma a Babilônia. Aí o que acontece agora? O Eterno tira Zorobabel e Zorobabel sobe com eles, mostrando para eles como é que deveria se fazer. Olha o que fala no capítulo 4 aqui, ó. Esta é a palavra, capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra de Yahweh a Zorobabel. Não pelo poder, não pela força, mas sim pelo meu espírito. Disse Yahweh dos exércitos: quem és tu, grande montanha, diante de Zorobabel? És uma planície. Ele tirará a pedra de remate aos gritos. Graças a ela.
E a palavra de Yahweh me foi dirigida neste tempo. As mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos desse templo. Suas mãos terminarão, e vós reconhecereis que Yahweh dos exércitos me enviou a vós. Então, aí diz assim, pois quem desprezou o dia de pequenos acontecimentos, que eles se alegrem vendo a pedra de chumbo na mão de Zorobabel. Então, Zorobabel foi com eles lá para edificar o templo. O Eterno levantou o anjo da igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja de Filadélfia, o Eterno entregou a pedra de fundamento. Mas o que é a pedra de fundamento? O nome de Yahweh, já falei isso em vários vídeos. Zorobabel, estou falando aqui que ele tirou a pedra de fundamento na base dos gritos. Grito aqui é pregação, mostrando para os irmãos que o nome não é Jesus, é Yahweh. E aí Zorobabel lançou a pedra de fundamento. O que Paulo falou? Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado. Porque Paulo era o mensageiro da igreja de Éfeso. Então ele lançou o fundamento, Yahweh. Mas aí veio a Babilônia, a igreja católica, e tirou o fundamento. E colocou outro fundamento, colocou Jesus. Então está aí. Daniel, capítulo 8, fala que o pequeno chifre Roma, a igreja católica, atacou a base do fundamento, tirou o sacrifício de Yahweh, colocou o sacrifício do porco, tirou o Yahweh e colocou o porco, Jesus, tirou o nome Yahweh e colocou o nome Jesus. Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro nome, além daquele que já está colocado, Yahweh Shumashia. Eles queriam edificar uma igreja com o nome de Pedro, outro com o nome de Paulo, outro com o nome de Apolo, e Paulo falou, pode parar, você está lançando outro fundamento. A igreja pode ser construída em cima do meu nome, não. A igreja pode ter que começar, você não pode começar uma igreja com o nome de Pedro, não. Você não pode começar uma igreja com o nome Assembleia de Deus, com o nome Batista. Você não pode começar uma igreja com o nome Universal. Isso é fundamento lançado pelos homens. Não existe obra aí. Então o Eterno levantou um mensageiro para aquela época e virou, tudo isso aí são sombras das coisas magníficas que hão de vir. Junto com Zorobabel estava Josué e era um sumo sacerdote ali? Era, mas ele representava o Filho do Eterno, que falou que era para colocar uma coluna na cabeça dele. Então, junto com Zorobabel estava Josué, estava Yahweh. Junto com o anjo de Filadélfia está Yahweh. Yahweh, porque Yahweh falou, eu coloquei uma porta aberta diante de você, a qual ninguém pode fechar. A internet colocou diante de mim para me pregar, mostrar para os irmãos a porta aberta aí. O que eu vou levar? O fundamento. Mostrar o fundamento. Aqui, irmão, o fundamento está na minha mão. É o nome de Yahweh. Eu achei ele. Eu achei o fundamento. Encontrei. Tinha tentado cobertar ele, mas eu encontrei o nome. Então, agora eu vou lançar o nome. Vou lançar o nome para os irmãos. Vou lançar o nome, a base da igreja, a base do templo. E vocês vão construir sobre esse fundamento. Fundamento verdadeiro. Aí ele viram assim, vocês viram aí as pequenas coisas. O começo das pequenas coisas. Por que pequenas coisas? Porque a igreja de Filadélfia ela é pequena. Vocês têm pouca força, mas não negastes o meu nome. Então, está havendo uma edificação e ela já está quase pronta. Um templo menor. Lá foi edificado um templo menor. Mas o Eterno falou, a glória do menor vai ser mais forte do que a do anterior. Então, a igreja de Filadélfia, ela está de acordo com a vontade de Yahweh, porque foi restaurado as verdades. O caminho foi mostrado, as verdades que ele prometeu que ia ser restaurado, foi restaurado. A igreja voltou para o trilho novamente. Buscai pelas veredas antigas e procurai andar nelas. As veredas antigas eram os ensinamentos do apóstolo Paulo, dos apóstolos. O que os apóstolos falaram? Que Yahweh é o fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos usou Yahweh como fundamento e passou a pregar esse fundamento. Então, Apocalipse está escrito o quê? Sai da Babilônia, povo meu. Ouviu-se uma voz que dizia, sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, sai do sistema, sai das denominações evangélicas, sai da denominação católica, que seria denominações. Babilônia, é a Babilônia, ela vai cair, ela vai ruir. Ela já está para ruir. Então, os que saíram do cativeiro, saiu da Babilônia e agora está na base correta, na base da edificação, no lugar que o Eterno quer que você esteja. E lá fala que não foi todos que subiram para a edificação. A maioria quis ficar na Babilônia. Falou, não, eu não vou junto com vocês, não, Zorobabel. Eu vou ficar aqui, porque eu tenho muita coisa na Babilônia.
Eu tenho aqui, meus filhos estão aqui, meu filho formou, está bem estudado aqui na Babilônia. A Babilônia é boa, a Babilônia oferece muita coisa para nós aqui, então eu não vou largar a Babilônia, não. Eu sou presbítero na Babilônia, eu sou pastor na Babilônia, eu sou diaconisa, eu sou diácono, eu sou padre, eu sou cardeal na Babilônia, não posso largar a Babilônia, eu tenho que ficar na Babilônia. E muitos gostam da Babilônia porque gostam do fermento, eles não querem comer a palavra do Eterno sem fermento, eles não querem alimentar da palavra do Eterno sem fermento, eles querem o fermento. Então a Babilônia só vai cair de vez mesmo na hora que chegar Elias e Moisés, Alial e Marcha. Aí eles vão pregar o nome Ial, o nome Ialcha, vão pregar que não existe trindade, vão arrebentar com o cristianismo, que é igual eu falei, que Elias vai estar sobre o Monte Carmelo novamente. Alial vai estar sobre o Monte Carmelo novamente para bater de frente com os profetas de Baal. Baal é Senhor, com os profetas do Senhor. E aí Elias vai arrebentar com os pastores, vai arrebentar com essa hierarquia, vai arrebentar com o clero da Igreja Católica. E aí a próxima voz diz o que lá? Caiu a grande Babilônia. O cristianismo vai desmoronar. O cristianismo é aquela árvore que está lá no livro de Nabucodonosor, que cresceu e se tornou uma grande árvore que alinhou aves nela. E Alves interpretou que as aves são demônios. O cristianismo está cheio de demônios, espírito maligno. Ali tem divisão, ali tem contenda, ali tem roubo, ali tem interesse, tem egoísmo, tem nomes falsos, tem trindade, tem paganismo, tem todos os ídolos do catolicismo. Tudo que vem da Babilônia, nós temos que sair fora. Sai fora da Babilônia. Pede o Eterno para tirar do seu coração tudo que vem da Babilônia, tudo que vem da Igreja Católica tem que ser passado ali. Porque Babilônia misturou as verdades com a mentira. Babilônia misturou as coisas do homem com as coisas do Criador. Essa é a Babilônia. Não se pode misturar as coisas humanas com as coisas celestiais. Por isso que a Escritura diz que naquele dia as obras de cada um vai ser passado pelo fogo. Se for madeira, palha e feno, vai queimar tudo. Você edificou com o seu eu, com o seu ego, com a sua carne, você fez para você receber glória. Você não fez para o eterno, você fez porque você queria aparecer. Então não é dessa forma. Você tem que fazer de acordo com o Espírito do Eterno. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Por isso que Yalcha tem que estar nessa edificação. Se ele estiver fora da edificação, não existe edificação. O Eterno fala que em vão trabalham aqueles que edificam a casa. Se o Eterno não estiver trabalhando junto, em vão trabalham aqueles que estão edificando algo aí. Está edificando para quem? Está edificando para a Babilônia. O cristianismo está só edificando, está só crescendo, só crescendo, só crescendo, só crescendo. A Babilônia começou lá no livro de Gênesis, só que eles queriam chegar lá no céu. Aquilo ali, quando caiu um tijolinho lá de cima, eles preferiam cair uma pessoa do que cair um tijolo, porque dava trabalho para levar um tijolo até onde ele já estava alto. Dava trabalho para chegar com um tijolo lá em cima. Então era melhor cair uma pessoa do que cair um tijolo. Edificando com madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno. Ela fala que o tijolo era feito de palha, de barro, palha e feno. Pegava ali o barro ali. O Eterno não edifica com barro. O Eterno edifica com pedras. Pedras preciosas, está no livro de Coríntios. Pedras. Quem edifica com barro é o homem na carne. O homem carnal foi feito do pó da terra. Nós temos que edificar com o nosso espírito. E aí, o que aconteceu com a Torre de Babel? O Eterno arrebentou com tudo. Não aceita, o Eterno não aceita a obra daquela nunca. Aquilo ali era o homem querendo chegar até o céu através da obra da carne, com as suas obras feitas na carne. Não vai chegar nunca. Então tem duas edificações. Yal-Shalaim está sendo edificada e Babilônia, a Babel. A Babel vai cair. Agora a questão é, em qual edificação você está, meu irmão? Você está dentro das denominações evangélicas edificando a Babilônia? Você está dentro da Igreja Católica edificando a Babilônia? Ou você está na era de Filadélfia edificando da maneira corretamente, com madeira, com pedras preciosas, ouro e prata? Ou você está edificando com madeira, palha e fino? Nós temos que pôr tudo isso aí ali. Então não adianta, irmão. Eu querer fazer uma obra aqui, levar um evangelho vacaiado, distorcido, não adianta, vai dar com os burros na água. O Eterno não está nisso. Por isso que eu nunca aceitei as heresias entrar. Irmãos aí que queriam tirar o partido do pão, ele não vai tirar, não. Doutrina de demônio aqui não vai entrar, não. Um batismo, a imersão, não precisa de energia ninguém, não. Vai lá, então, e cria sua facção. Cria seu grupinho lá e depois nós vamos ver o que vai dar. Depois nós vamos ver se existe a imersão ou se não existe. Se existe o partido do pão ou se não existe. Se Ial é um ou se não é um. Se o nome de Ial é Ial, se é Yeshua, se é Jesus. Se é Ial, se é Jeová. Naquele dia nós vamos ver quem é que está com a razão. Nós vamos ver se existe um mensageiro para cada era ou se não existe.
Nós vamos entender tudo isso aí na hora que acontecer o arrebatamento, na hora que chegar a hora certa, nós vamos entender tudo isso aí, ok, irmão? Essa é a mensagem. Se não quiser abrir o microfone e fazer qualquer pergunta aí agora, pode fazer. Aleluia, sim, sim. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia.